Emanuel é o Deus conosco e por isso nós baseamos a nossa igreja em 3 pilares. Discipulado, o Deus que deixou a sua palavra para nós e ele se revela a nós através da sua palavra e a palavra que nos transforma. Comunhão, nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão. Missão é exatamente o entendimento que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Emanuel em Port St. Lucie. Muito bem. Vamos juntar aqui, gente. Fica melhor para o Lucas visualizar vocês. Se vocês puderem vir mais para cá, por favor, seria jóia. Então, deixa eu falar um pouquinho. Sábado nós vamos estar juntos aqui, junto com a nossa igreja mãe, a igreja de Boca Raton. Os pastores estão tentando trazer pessoas também com a gente lá de Lakeland, de Orlando e de Tampa. Tá bom? O pastor Samuel Vitalino, o pastor George e o pastor Sandro. Eles vão estar vindo aqui para estar com a gente nesse dia. Vai ser uma festa legal, vai ser um dia de recebimento de novos membros, vai ser um dia da gente poder ter o louvor lá de Boca junto com a gente, ter o louvor daqui junto com a gente, vai ter coral de Boca, vai ter o quarteto, vai ser uma festa muito legal. A gente vai ter um intervalo com caldos ali, com sopas, depois a gente retorna e a gente vai ter um bate-papo com os pastores aqui na frente, conversando sobre igreja saudável. Então, convida seus amigos, convida pessoas, outros irmãos de igreja para estarem com a gente também, mas principalmente aquelas pessoas com quem você trabalha, que sabe que não tem uma igreja, que não está participando de uma igreja, que precisa ouvir falar do amor de Deus. Chama eles para estarem com a gente sábado e domingo. Domingo vamos ter um bolo aqui e a gente vai celebrar então 1 ano do primeiro culto público aqui em Port St. Lucie, né? Foi no dia 10 de dezembro do ano passado. E eu acho que vocês lembram, quem estava aqui no começo lembra, foi lá na outra igreja, e a gente está comemorando 1 ano aqui, e isso é uma grande bênção de Deus, da Igreja Presbiteriana Emanuel em Port St. Lucie. Então eu queria que a gente tirasse um tempo de oração, eu queria que a gente tivesse aí 2 orações voluntárias, se você pudesse ficar em pé, alto em bom tom, e você pudesse orar ao Senhor, para que todos escutem, e peça a bênção de Deus para esse dia, para que seja um dia abençoado, e a gente tenha visitantes aqui conosco, tá bom? Vamos orar por isso? Quem puder orar, por favor, à vontade. Oh Deus. Sim, Senhor. Oh Deus. Sim, meu Deus. Sim, Deus.
Mas um irmão esteja orando por sábado e por domingo. Oh Deus, amém, Pai. Obrigado, Deus. É verdade, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Oh Deus, nos dê sabedoria, Pai, Deus. Sim, Deus. Sim, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a pessoa. Sim, Deus. Sim, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Sim, meu Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Lucas, Deus te abençoe, querido.
Boa noite. Espero que estejam tudo bem. É um prazer. Vou tirar esse negócio daqui, ó. É um prazer estar com vocês e poder pregar e falar e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado na minha vida. Eu agradeço ao pastor Williams pela oportunidade de estar aqui, pela confiança em trazer uma palavra séria, uma palavra sincera e, acima de tudo, uma palavra que, de fato, é o que Deus quer que você ouve nessa noite. Que não seja eu, Lucas, aqui na frente, mas que seja o Espírito Santo falando no seu coração, falando através de mim, para que você saia dessa porta de uma maneira diferente, algo novo para aplicar na sua vida, algo novo para você poder compartilhar para aqueles que precisam, de fato, ouvir essa palavra. Eu convido você nessa noite a conhecer a Jesus Cristo, a entender de fato o que é conhecer Ele, a sua verdade, a sua palavra, e que, acima de tudo, você possa se colocar diante dos pés de Cristo, que você possa vir a enxergar Ele mais e mais, a querer, a desejar aprender sobre Ele mais e mais, que o mais importante de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo é o único que tem a palavra da vida eterna, e é isso que eu quero falar com você sobre essa noite, que não basta somente crer na pessoa de Jesus Cristo, que também é importante conhecer quem é Jesus Cristo das Escrituras. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em João capítulo 6, João capítulo 6, nós vamos ler um capítulo bem longo, mas eu quero focar somente em 4 versículos, que é no finalzinho de João capítulo 6, versos 66 a 69, esses 4 versículos. E o que eu convido você a fazer essa noite é não deixar que isso somente seja uma oportunidade de receber e obter mais informações, ou mais uma palavra, mais um versículo a decorar, mas que você de fato deixe que essa palavra entre no seu coração e transforme a sua vida, em nome de Jesus. João capítulo 6, 66 a 69, nós vamos ler esses 4 capítulos e creia de fato que Deus fará infinitamente mais daquilo que podemos imaginar, amém? João capítulo 6, versículos 66 a 69 diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos mais uma vez orar. Até no Rei Deus Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, que o Senhor possa me usar, Pai, uma pessoa tão pecador, para proclamar a palavra perfeita que está escrita nesse livro, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e, acima de tudo, que saímos desse lugar, Pai, transformados pelo Evangelho, pela Sua palavra e pelo Seu Espírito Santo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro, peço e agradeço. Amém. Como eu disse no comecinho, um tempo breve que eu estarei com vocês aqui, eu quero falar sobre 4 princípios que eu acho que podemos achar em cada um desses 4 versículos. Eu vou destacar versículo por versículo, dando o princípio que eu creio que podemos tirar dessas palavras e aplicar para as nossas vidas. E aqui essas palavras vêm depois que muitas pessoas começaram a seguir a Jesus Cristo. Nesse tempo, muitas pessoas seguiram a Jesus Cristo pelos atos que Ele fazia, né, entre o povo, pelas coisas que Ele falava, e muitas pessoas sabiam os milagres que acontecia quem estava na presença de Jesus, e era por isso que eles estavam ali. No versículo 66 começa assim: à visto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui para nós refletir é: Jesus não quer seguidores acomodados, mas sim seguidores que tenham compromisso. Ou seja, Jesus não quer simplesmente alguém que andava por conveniência com Ele, não pelas coisas simplesmente do que Ele faz, mas de fato pelo que Ele é. E essa é a diferença entre crer e conhecer a Jesus. Porque quem conhece a Jesus não simplesmente segue Ele pelas coisas que Ele faz, mas acima de tudo pelas coisas que Ele é, pela pessoa de Jesus Cristo. Se você voltar 2 versículos ali em cima, 63 e 64, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Perdão, eu errei aqui, 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram que não criam e quem havia de te trair. Ou seja, chegando naquele ponto, Jesus sabia quem o estava do lado, de fato, seguindo, independente do que ele fazia ou do que ele falava, as verdades que ele proclamava, e as pessoas que estavam ali para receber algo de Jesus, para receber algo dele. Como isso é real nos dias de hoje? Hoje em dia seguimos a Jesus para os benefícios e não para o sacrifício. A gente não quer nos negar, como diz nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que nós temos que negar dia após dia e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Queremos falar, Jesus, eu quero isso, e se você fizer, amém, se não, eu vou esperar até o Senhor fazer, mas é só isso que eu quero. Eu não quero um relacionamento com o Senhor, eu não quero nada a ver, eu não quero seguir as regras que o Senhor tem estabelecido na sua palavra. O que eu quero é simplesmente aquilo que o Senhor faz e ponto final. E quando não acontece, a gente fica, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando, eu não estou sentindo Deus na minha vida. Mas se você trata Jesus como alguém que você possa só ir para falar, eu quero isso, e você voltar à sua vida normal, Ele de fato não vai te ouvir. Ele não vai colocar os desejos do coração dele em prática na sua vida se você nunca vai desejar um relacionamento com ele. Se você nunca vai se colocar diante dos pés de Jesus e falar, Jesus, eis-me aqui, me usa para o seu reino, me usa para o que o Senhor queira que eu faça, e no final de tudo eu vou ver os benefícios de Jesus Cristo na minha vida. Você não segue Jesus para os benefícios. Você segue Jesus para que você de fato tenha um relacionamento com Ele, e as consequências desse relacionamento é o que tanto buscamos. Precisamos viver uma vida não pelo medo do inferno, mas sim pela esperança do céu. Temos que viver a nossa vida sempre com a mente elevada nas coisas do alto, sempre pensando naquilo que Jesus fez no passado, está fazendo hoje, mas acima de tudo que Ele fará no futuro, que Ele voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar o seu povo, e teremos uma vida eterna com o nosso Senhor e Salvador. E eu não sei se é isso que você está vendo hoje em dia, não sei se é isso que você está focado hoje em dia, e se não for, eu convido a você a voltar os seus olhos para Jesus Cristo, voltar os seus olhos e falar, Jesus, eis-me aqui, eu quero ouvir a sua voz, e eu sei que ouvindo a sua voz, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Jesus é uma pessoa viva que continua reinando nos céus. Ele não foi alguém que morreu e permaneceu morto na cruz. Depois de 3 dias ele ressuscitou, e por causa que ele vive temos a salvação. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para cada dia aprender mais sobre Ele. Para aprender sobre o que Ele quer falar nas nossas vidas, basta você querer abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração para receber aquela palavra. Essas palavras não são palavras minhas, não são promessas que eu faço, porque quem é fiel de fazer essas promessas que estão escritas aqui, é fiel para cumpri-las também. Não é nós que fazemos tudo isso, aí depois vamos para Jesus Cristo e fala, Jesus, eu não consegui, eu fiz do meu jeito, agora eu preciso de você. Agora eu preciso do Senhor para intervir na minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha família. Agora eu preciso do Senhor. A primeira coisa que devemos fazer é, Senhor, eu acho que eu sei, mas de fato eu não sei. O que eu quero é o Senhor na minha vida. Dia após dia aprendendo mais sobre o Senhor. Dia após dia tendo um relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque é através do relacionamento que nós temos com Jesus que Ele fala com o seu povo. Muitos dos seus discípulos o abandonaram por causa das suas falas. Esses versículos vêm depois de algumas falas bem não sei falar em português, bem rigid, bem strict, bem estritas, eu falo assim? Não, né? Strict é outra palavra, mas bem duras mesmo as palavras. As pessoas falaram, eu não quero seguir uma pessoa que tem umas falas tão extremas como essa. E por isso que ao começar, no versículo 64, o Jesus já fala, descrentes entre vós, pois Jesus já sabia desde o princípio quais eram que não criam, e quem estava ali simplesmente por estar ali. A palavra de Deus, meu irmão, não somente conforta o nosso coração, mas acima de tudo, ela também confronta a nossa pessoa. Ela confronta quem nós somos. Se você colocar numa balança a nossa moralidade, as nossas decisões, a nossa vida, e colocar do outro lado o que Jesus quer para nós vamos perder toda vez. Nunca vamos ter um equilíbrio entre o que nós somos e o que Deus quer que nós seja.
Sempre vai ter um desequilíbrio, porque nós não somos perfeitos, nós não temos aquilo que precisamos para chegar à perfeição de Jesus Cristo. Nós não corremos atrás de Jesus por causa da sua divindade, para ser Jesus Cristo, mas corremos porque sabemos que sem Ele nada somos. Nós sabemos que sem Ele não temos nada ao nosso redor que possamos fazer como Ele pode fazer. Quantas pessoas têm seguido ideologias que coçam os seus ouvidos e também massageiam os nossos egos. Nós repostamos várias vezes no Instagram palavras fortes, palavras que edificam o corpo, mas de vez em quando você vai lá e pega um que você fala, errou um pouco. Essa não é a palavra de fato, isso não é o que Jesus... Colocamos tantas vezes nós como os protagonistas da Bíblia e esquecemos completamente o que Jesus fez na cruz. Coloca dentro de nós um sentimento de que fazemos não é certo, e isso são coisas e falas que vai muito contra muitas ideologias que temos hoje. Muitas ideologias sempre colocam o homem como centro, sempre colocam aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, o desejo do meu coração como princípio. E ao abandonar em Jesus, Ele não se faz como alguém de coitadinho, alguém que precisa de nós. Se vamos ler o versículo 67, ele fala assim: então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Ou seja, se você não quer seguir a mim, Jesus falando, se você não quer seguir a mim, vá com Deus, ou não, né? Vá. Seja feliz em outro lugar, acha sua felicidade em qualquer outra coisa. Jesus não está se fazendo, eu preciso tanto do Lucas, se o Lucas não ser o meu servo, eu não vou ser quem eu sou. Como se sem nós aqui, Jesus para de ser quem Ele é, Ele perde a divindade, perde a sua perfeição. Tratamos Jesus como alguém que sem nós nada é. Nós tratamos Jesus como alguém secundário aos nossos próprios desejos. Segundo o princípio, nós não somos o centro da vontade de Jesus. Nós não somos o centro da vontade de Jesus. Para Jesus ser quem Ele é, Ele não precisa de ninguém. Há um tempo atrás, faz anos já, talvez eu falando, vocês vão lembrar também do que eu não vou expor o nome nem nada, mas teve alguém bem famoso, que tem muitos seguidores, que postou um vídeo, um reel no Instagram, falando que o centro, mas de Jesus você é o centro, do coração de Jesus você é o centro. Ou seja, tudo que Jesus faz é por causa de você. Você é o protagonista dos desejos de Jesus Cristo. Tentando falar como se nós temos tudo o que precisamos e Jesus, o que temos no nosso coração, aí Jesus atende. Nunca é o contrário. Nunca é colocarmos numa posição de nos humilhar diante de Cristo e falar, eu quero isso, mas eu sei que não é o que o Senhor quer de mim, então vou seguir o Senhor. Vou colocar as minhas vontades secundárias, vou colocar as minhas vontades no plano B e eu vou seguir a Jesus Cristo. É isso que Ele quer que nós fazemos, não somos o centro da vontade de Jesus. A vontade de Jesus não sou eu e nem você. A comida e bebida, fala nas Escrituras, sempre de Jesus foi a vontade do Pai. Ou seja, o que o Pai falou era a vontade de Jesus. Tudo o que Ele fez era por causa da vontade do Pai. Ele mandou o seu Filho porque Ele quis. Jesus morreu porque o Pai quis. Jesus ressuscitou porque o Pai quis. Tudo se incorpora pela vontade do Pai. E não tem como você fugir disso. Não tem como você pode tentar fazer o que você quiser com essas palavras, tentar mexer elas, tentar mudar elas e ter um sentido diferente, mas a palavra se mantém verdadeira. A palavra não muda por causa dos seus sentimentos, a palavra não muda por causa do que você está passando no dia a dia, a palavra não muda por nenhuma circunstância. A palavra é eterna e a palavra está dizendo que a vontade do Pai, a vontade de Jesus Cristo era a vontade do Pai. A comida e a bebida de Jesus era a vontade do Pai. Quem levou a Cristo, meus irmãos, não foi simplesmente os soldados romanos. Quem levou Cristo à cruz não foi simplesmente aquelas pessoas daquela época. Quem levou Jesus à sua morte foi eu e você. Foi os meus pecados, os seus pecados. E tudo isso volta a entender que
se você só crê na pessoa de Jesus, você nunca vai ter nesse entendimento. Nós vamos ver mais um pouquinho para frente que crer é fácil. Se você for pelos Estados Unidos aí, talvez 90% dos Estados Unidos vai acreditar na pessoa de Jesus Cristo. Crer é muito fácil. Difícil é você se prostrar diante dele e conhecer quem ele é. Você ter uma disciplina de leitura bíblica, de uma oração. Não precisa responder para mim, mas responde para si mesmo. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você se arrependeu dos seus pecados? Qual foi a última vez que você memorizou algum versículo bíblico? Qual foi a última vez que você falou, não, esse versículo é interessante, deixa eu tentar fazer uma explicação mais profunda, estudar um pouquinho mais as palavras? Qual foi a última vez? Ou você acha que talvez chegando aqui no domingo é o suficiente? E vivendo de segunda a sábado de uma maneira que talvez não. É como o mundo, mas fazendo questão nenhuma de abrir a sua Bíblia. Ah, Lucas, mas eu não vou para a festa, eu não faço isso, não faço aquilo, e não importa. Se você está vivendo de uma maneira que você está com um pé dentro, um pé fora, não faz diferença nenhuma. O que é preciso é você ter um relacionamento com Jesus Cristo. Conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus dá a oportunidade para quem quiser sair, usar a porta da frente. Ou seja, Jesus falou, você não quer estar aqui comigo? Você não faz questão nenhuma de estar aqui? Posso, vai. Eu não vou te segurar. Não é Jesus que vai prender você e falar, não, você vai me seguir. Jesus não segura ninguém que queira o deixar. Mas aí tem a decisão. Que a decisão cabe a mim e a você, a de fato querer seguir a Jesus ou simplesmente crer a uma distância. Você falar, Jesus, eu creio no Senhor, eu conheço algumas palavras, eu sei o que o Senhor era, uma pessoa mansa, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Mas um relacionamento com o Senhor, eu acho que não estou preparado. Porque é fácil sempre deixar o que é difícil para amanhã. Você tem alguma coisa que você quer fazer, sempre pensando, não, eu faço amanhã. Amanhã não é prometido a ninguém. E quando é em questão em relação à sua salvação, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã você tomar uma decisão que talvez amanhã não tenha oportunidade de tomá-la. Tome a sua decisão hoje. Tome a sua decisão agora. Falando, Jesus, me perdoa por tanto tempo simplesmente crer no Senhor e fazer questão nenhuma de conhecer. Fazendo questão nenhuma de abrir a palavra e me afogar nessas palavras e falar, Jesus, talvez eu não sinta o Senhor nesse momento, talvez eu não veja o Senhor na minha vida nesse momento, mas eu vou crer que as promessas que o Senhor fez vão cumprir na minha vida. Que as promessas que o Senhor diz nessas palavras vão se frutificar na minha vida. Jesus jamais nega um coração contrito, um coração quebrantado diante dos pés dele. Como cantamos aqui, quebrantado pelo amor de Cristo. Temos que fazer isso dia após dia, se quebrantar diante da presença de Deus. Falar, Deus, eis-me aqui, eis teu servo aqui. Você está preparado para conhecer Jesus? Para deixar a sua vida de trás e falar, hoje eu vou seguir o Senhor com todo o meu coração. Não é fácil. Viver no mundo é bem mais fácil. Por quê? Não tem ninguém colocando regras sobre a sua cabeça. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Mas você tendo um relacionamento com Jesus, você tem um padrão de vida para seguir. E você, não, mas é muito rígido, é muito estreito. Mas a palavra de Deus diz isso, que a porta e o caminho é estreito. Não é somente a porta no final é estreita e todo mundo caminha na mesma rua. Se você voltar à sua Bíblia naquele capítulo, fala que o caminho e a porta é estreita. Ou seja, você quer chegar à porta estreita, você quer chegar no final, você precisa conhecer a Jesus e o seu caminho fica estreito também. Ela fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais dando satisfação, não a mim, não a você, a palavra de Deus. Você baseia como você está vivendo na palavra. Não é o que o pastor diz, não é o que o fulano de tal diz, é Jesus Cristo. E se você não conhece a Jesus, como você vai viver uma vida que Ele quer que você vive? Como você vai viver uma vida que glorifica o nome dEle? Como que você vai viver uma vida que traz honra, que você é luz no mundo, se você não conhece quem é Jesus Cristo? Se você não conhece a pessoa de Jesus Cristo?
A decisão cabe a mim e a você seguir Jesus fielmente e de uma forma sincera. Depois de fazer essa pergunta, de quereis também vos retirar-vos, Simão Pedro, como costume, tomou oportunidade a falar aqui, e vamos ver o que ele fala aqui no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Primeiro princípio que nós aprendemos é que Jesus não quer seguidores acomodados, quer seguidores com compromisso. O segundo princípio, que nós não somos o centro da vontade de Jesus. E o terceiro princípio é que Jesus, somente Jesus, é o caminho. Não há outro caminho além de Jesus. Não há outro caminho para chegar na eternidade se não for Jesus. Não há nada que possamos fazer através de nós ou através de outros meios para chegar à eternidade. É somente Jesus. Não procure em outros meios aquilo que só Jesus pode fazer. Quantas vezes colocamos a nossa confiança em pastores, em líderes religiosos, em pessoas que você nunca conheceu, mas essa pessoa tem uma palavra forte ao meu coração. Eles não te levará para o céu, meu irmão. Não são as palavras dessas pessoas que te levarão à eternidade. Somente Jesus tem a palavra da vida eterna. Simão Pedro diz ali em versículo 78, tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, você quer chegar, você quer correr essa corrida e chegar no final do destino da eternidade, siga Jesus Cristo. Entenda quem é Jesus Cristo, conheça quem é Jesus Cristo. Só em Cristo existe cura, só em Cristo existe paz, só em Cristo existe solução, só em Cristo existe a salvação. Você pode andar por esse mundo todo, vagar o mundo todo, e você jamais encontrará um caminho como o caminho de Jesus Cristo. Você jamais encontrará as palavras que Jesus Cristo proclamou. Você jamais encontrará um caminho que te levará à eternidade. A palavra de Jesus é séria. A palavra de Jesus sempre estará correta, não há nenhuma contradição nessas palavras. Mas o que basta eu falar tudo isso? O que basta eu proferir essas palavras nessa noite, se ao chegar na sua casa, se ao chegar na sua semana, você não fazer nada diferente com a sua vida? Você não abrir a sua Bíblia, você não orar a Deus, falar, Deus, eis-me aqui, me perdoe por tudo que eu fiz, eu quero um começo novo com o Senhor. O que basta, o pastor Williams todo domingo proclamar a verdade, a palavra séria, e ao sair daqui não tem nenhuma transformação na sua vida. O que basta, porque não é o pastor Williams, não é o Lucas que te salva, meu irmão. O que estamos aqui é para te mostrar o caminho. Estamos aqui para demonstrar que aqui, é assim que você tem que viver, não porque eu falei, mas porque a palavra do Senhor diz. Mas ao sair daqui você fala, eu ouvi o que o pastor Williams diz, eu ouvi o que o pregador dessa noite falou, mas eu deixo para amanhã. Igual eu falei anterior, meus irmãos, amanhã não é prometido nem a mim nem a você. Amanhã não é prometido a ninguém aqui. Lembra disso, que amanhã pode ser tarde demais. E você não quer que deixar uma decisão tão importante como essa, como entregar a sua vida a Jesus Cristo, deixar para muito tarde. Cristo é o único que possa te garantir a vida eterna. A salvação pertence a Jesus e não às suas obras. É o que Jesus fez na cruz. Não é da maneira que você vive, não é da maneira que você faz qualquer coisa na sua vida, não como uma desculpa para pecar dia após dia, mas entender que através da salvação vem a mudança de vida. Que através da salvação as suas obras se mudarão também. Não é as nossas obras que nos levam a Jesus Cristo. Não são as nossas obras que nos proporcionem a salvação. É somente a palavra de Jesus Cristo. Coloque, meus irmãos, nessa noite a sua esperança em Jesus Cristo. Coloque a sua mente, o seu foco, os seus olhos, o seu coração, a sua alma em Jesus Cristo. Porque não há outro caminho, meus irmãos. E que ruim seria nós vivermos uma vida toda achando que estamos vivendo uma vida estreita, uma vida reta, achando que estamos fazendo a coisa certa, e chegar nos portões do céu, e Jesus falar para nós, eu nunca te conheci. Imagina, viver uma vida toda, vivendo da maneira que queremos, com Jesus lá atrás, e chegar na eternidade,
e é apontar para o outro lado. Eu não sei você, mas eu quero viver a minha vida, eu quero tomar essas decisões de dia após dia, me render diante de Cristo hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre debaixo da vontade do Pai. Não coloque as suas experiências em homens, ideologias, igrejas. Quantas vezes vemos pessoas sair de igreja, mas essa igreja me decepcionou. Então o seu foco, o seu desejo não era estar na presença de Jesus. Era você querer ser alguém somente na igreja. A igreja me decepcionou. Então o mais importante no domingo de noite ou de manhã, não foi Jesus, foi a igreja. Porque, meus irmãos, a igreja é cheia de pessoas falhas, cheia de pessoas pecadoras, cheia de pessoas que vão errar na vida. E se a sua confiança, se a sua esperança está no pastor, está na igreja, você será decepcionado. Porque, meus irmãos, ninguém aqui é sobre o pecado. Ninguém aqui é sobre o erro. Todos nós somos capazes de fazer coisas que você nem imagina. O Nicodemos fala assim que não há um pecado que um crente deve cometer, mas não há pecado que um crente não pode cometer. Ou seja, nós todos precisamos desviar do pecado, mas se não tomarmos cuidado, se não conhecer a palavra de Jesus, se não conhecer quem é Jesus, nós todos temos a capacidade de ir ao lugar errado. Porque a nossa natureza, a nossa inclinação sempre será pecaminosa. A palavra de Jesus nos ensina, meus irmãos, a colocar a nossa esperança nele, a colocar quem Ele é como primeiro lugar nas nossas vidas, e tudo o que fazemos, incorporar Jesus Cristo ali também. Jesus Cristo é o mais importante. Caminhando para o final, somente Jesus é o caminho, mas o que eu quero que você saiba é que apesar de Jesus ser o caminho, apesar dele poder fazer todos esses milagres, não basta você simplesmente crer na pessoa de Jesus, basta também você conhecer a pessoa de Jesus. E o quarto princípio, o último princípio, se encontra no versículo 69, que diz assim: e nós, Simão Pedro falando sobre os 12, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu quero fechar esse momento de palavra falando que não basta crer, é preciso conhecer. Você fala, Lucas, qual a importância disso? Porque crer, meus irmãos, até os demônios creem. Até os demônios, quando Jesus veio à terra, quando Ele começou a andar o seu ministério, os demônios falaram, por que você veio antes do tempo para nos atormentar? As primeiras pessoas a reconhecerem a Jesus foi os demônios. E é fácil nós crermos. É fácil crer numa pessoa que você não tem um relacionamento, você crer de longe. Não quer nada a ver com essa pessoa. Não quer nenhum sacrifício para estabelecer um relacionamento mais forte com essa pessoa. É fácil viver dessa maneira. Difícil é dia após dia abrir essa Bíblia, ter disciplina para encontrar as palavras da verdade nessa Bíblia, nessa palavra de Deus, encontrar aquilo que Jesus quer para nossas vidas. Eu sempre falo, eu tomo conta dos adolescentes lá em Boca, eu sempre falo para eles que a maioria deles vão para a academia e tudo mais, que a vida de quem segue a Jesus é igual à academia. Por quê? Porque a academia você tem que ser disciplinado. Você todo dia, talvez todo dia, está lá malhando, fazendo o seu exercício. Mas não basta somente você fazer tudo na academia. Porque quando chegar em casa, você precisa comer uma comida saudável, você precisa beber 3 toneladas de água, você precisa fazer tudo para manter o seu corpo, o seu físico, da maneira que você quer e que você fala. Não, agora eu estou caminhando para o lugar certo, eu estou caminhando para onde eu devo chegar. A vida do crente é a mesma coisa. Existe disciplina para você ter o seu momento, 15, 20 minutos com Deus. A Bíblia não é somente a única coisa que você precisa fazer, precisa orar também, precisa jejuar, precisa viver uma vida que demonstra o amor de Deus, a luz de Cristo através da sua vida. Não é fácil,
Porque quantos de nós, eu sou evidência pura, começa a academia, para no próximo dia. Aí você fala, não, terça não dá, porque tem isso, quarta não dá, então eu começo segunda que vem. Aí na segunda chega, não, hoje não dá, porque... E a gente vai fazendo desculpa, aí no final do dia a gente está pagando $50 por mês e nem percebendo onde nosso dinheiro está indo. Porque a gente nunca vai. A Bíblia é a mesma coisa, se você não tem o costume, se você não tem a disciplina de todo dia abrir sua Bíblia, você nunca vai abri-la. Você nunca vai entender essas palavras, você nunca vai olhar para a sua vida e falar, eu estou chegando finalmente onde Jesus quer que eu chegue. Porque a nossa disciplina, o nosso exercício, não é talvez igual na academia, você pegando peso, é pegando a Bíblia e abrindo. É você sempre olhando para as Escrituras. Ir a uma igreja, meus irmãos, não te transforma em alguém que conhece a Cristo. Porque igual eu falei anterior, o dever do preleitor é te mostrar aqui é o que você deve fazer. É isso aqui que a palavra do Senhor diz. Ele não está com você na sua casa, Ele não está com você no trânsito, Ele não está com você onde você se esconde. A responsabilidade cai sobre nós. De todo dia buscar mais e mais de Jesus Cristo. Coloque a sua fé, meus irmãos, na única pessoa que pode transformar e regenerar a sua vida. Você está passando algo difícil, vá até Jesus. Você está passando por momentos bons na sua vida, permaneça em Jesus. Você está pensando no futuro, coloque o seu futuro nas mãos de Cristo. Confie nele, para de tentar fazer tudo sobre si. Aí no final eu estou sobrecarregado. É porque Cristo nos ensina a não fazer isso. A palavra dele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei alívio, descanso, paz no coração. Mas isso, meus irmãos, é consequência de quem conhece a Jesus Cristo, de quem tem um relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo é para todos que um dia se colocar diante dele e falar, Jesus, eis-me aqui, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver uma vida sincera diante de ti. Tome essa decisão, se entregue aos pés do único que tens o poder da salvação, meus irmãos. Para concluir, não basta abrir a sua Bíblia, não basta você memorizar de capa a capa, se você não coloca em prática aquilo que está escrito. Tem muitos ateus por aí, tem muitos muçulmanos por aí que talvez conhecem essa Bíblia mais do que nós. E como que você vai defender a sua fé? Como que você vai defender a pessoa de Jesus Cristo se você não conhece nada que está escrito aqui? Você não tem nenhum relacionamento com a pessoa, o protagonista desse livro. Nessa noite, o que o Espírito Santo te oferece, meus irmãos, é uma experiência verdadeira com Ele. É uma experiência de transformação de vida, de quebrantamento diante dEle. Mas essa decisão, igual eu falei, cabe a mim, cabe a você. Não é a pessoa do seu lado que vai tomar essa decisão por você. Não é a pessoa do seu lado que vai te levar ao céu. Não é nada disso. É somente Jesus Cristo. Jesus quer que pessoas se joguem aos pés dEle. Tome a decisão, meu irmão, e nunca olhe para trás. Está difícil? Vai estar difícil. Está fácil? Às vezes, alguns dias vai ser um pouquinho mais fácil do que o outro. Mas permaneça firme na palavra de Deus. Permaneça firme na presença dEle. Permaneça sempre ajoelhado, falando, Jesus, eu não sei o que fazer, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Pensamos que sabemos o que é o melhor para nós, colocamos os nossos desejos como princípio, como em primeiro lugar, e não é isso que Jesus nos ensina. Somente Jesus oferece, o que Ele oferece é a convicção de que nada e nem ninguém é capaz de parar a caminhada em qual Jesus te colocou. Meus irmãos, se você é alguém que se colocou diante dos pés de Jesus, se entregou a sua vida diante dEle, Ele vai te sustentar. Ele que vai te levar até o final. É Ele que colocará você num lugar que você enxergará o destino final. E apesar da rua, apesar do caminho ser estreito, você sempre permanecerá ali. Você às vezes talvez pode desviar, você às vezes também pode até tropeçar, mas Jesus sempre te colocará no caminho certo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Porque quem caminha com você, quem caminha comigo, meus irmãos, é maior do que tudo que se coloca de pé para frustrar os nossos planos, os planos de Jesus Cristo.
Meus irmãos, hoje à noite Jesus Cristo quer que você se coloque à disposição a ser usado por Ele. Não basta você somente saber quem é Jesus Cristo, crer à distância na pessoa de Jesus Cristo. Basta você conhecer Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Eterno Rei, Deus Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é perfeito, tão grandioso, porque o Senhor um dia nos chamou, e por causa desse chamado, Pai, um dia estaremos com o Senhor na glória. E não há anseio maior, não há desejo maior de chegar nos portões do céu e ouvir o nosso nome chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor esteja no meio não somente das nossas vidas, mas nessa igreja também. Que dia após dia o Senhor fortalece os corações que estão aqui nessa noite. Que dia após dia colocamos a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor use o pastor Williams dia após dia, domingo após domingo, para proclamar a verdade. E pessoas saiam daqui transformadas pelo poder do Espírito, Pai. O que desejamos é um encontro com o Senhor, Pai. O que desejamos é que o Senhor vive nas nossas vidas. O que desejamos, Pai, é que nós enxergamos o Senhor ao nosso lado, Pai. Nos perdoe por tantas vezes colocar os nossos desejos em primeiro lugar e o Senhor como secundário, Pai. E nessa noite queremos trocar isso, colocar o Senhor como prioridade, mais nada, Pai. Que jamais colocamos os nossos quereres e desejos, Pai, em ação, e que sempre queremos escutar e ouvir a Sua voz, para que o caminho seja aberto, não pelas nossas próprias mãos, mas pelo poder de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque aqui tem uma igreja séria, que prega o Evangelho, Pai. Que esse Evangelho se coloque dentro, o Espírito Santo coloque dentro dos corações nessa noite e qualquer outro domingo que estivermos aqui, Pai. Que acima de tudo, Pai, o Senhor reina nas nossas vidas. Que o Senhor seja o princípio, o príncipe das nossas vidas, Pai. Seja conosco, Pai, porque somos falhos e erramos dia após dia. Mas em Ti há salvação, em Ti há perdão, em Ti há paz. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que eu oro mais uma vez, agradeço por tudo, Pai. Amém. A Igreja Presbiteriana é uma igreja histórica. Ela vem desde a Reforma Protestante do século XVI. O nosso foco como igreja é expor o texto sagrado, não de acordo com nossas preferências ou para agradar alguns. O nosso foco é de fato explorar o texto à luz do seu contexto, à luz dos originais e mostrar o que de fato a palavra de Deus quer dizer para nós. Nossos cultos são cristocêntricos. A ênfase não é em mim, não é em você. A ênfase não é no homem, mas em Cristo. Tudo que nós fazemos no culto, nossa música, o estudo para as crianças, toda a nossa programação de culto é focada em Cristo, para a exaltação de Cristo somente. O nosso foco é nos motivar a servir a Deus, amar a Deus e servir uns aos outros e amarmos uns aos outros. Emmanuel é o Deus conosco e por isso nós baseamos a nossa igreja em 3 pilares. Discipulado, o Deus que deixou a sua palavra para nós e Ele se revela a nós através da sua palavra e a palavra que nos transforma. Comunhão, nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão é exatamente o entendimento que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Emmanuel em Port St. Lucie.